externo para interno. Quem eu tenho aqui? Qual é a camada de fora? Telencéfalo. O telencéfalo é a camada mais recente de vanguarda. Então ela é subdividida em estruturas chamadas de lóbulos. Qual é o primeiro lobo que nós vimos? Frontal. Não estou esquecendo? Lobos frontais são lobos anteriores. Professor, o lobo frontal, ele é o lobo mais anterior? Claro que sim. Mas tão somente a região mais anterior é a região funcional? Claro que não. O lobo frontal possui vários giros. Giro frontal medial, intermédio lateral. Nós temos, por exemplo, o giro pré-central na região frontal. Nós temos outras áreas aqui colaterais ao pré-central, ao giro pré-central, que são áreas chamadas de áreas de Brodmann, áreas associativas. Estas áreas associativas podem ser tanto sensitivas quanto áreas associativas motoras. Nós temos por volta aí de mais de 54 áreas de Brodmann. Vocês precisam saber as 54 áreas de Brodmann? Eu mesmo às vezes me confundo com essas áreas de Brodmann. Vocês vão precisar saber principalmente giro pré e pós-central. Quando a gente fala em lobo frontal, obviamente não é um lobo único, ou que executa ou que interpreta um tipo de informação, mas no mínimo quantas? 3 informações. E quais são os 3 tipos de informações que nós temos para o sistema nervoso central? Nós temos informações motoras, nós temos informações sensitivas e nós temos informações associativas. Pois bem, motora, sensitiva e associativa. Lobo frontal, ele realiza uma tarefa sensitiva? Claro. O que ele faz? Ele faz a primeira peneira, ele vai peneirar a primeira interpretação. Como é que ele faz isso? Eu tenho um estímulo sensorial, por exemplo, dos meus sentidos especiais. Quais são os sentidos especiais? Visão, audição, gustação, olfação, tudo isso é sentido especial, diferente do sentido periférico, do tato, da pressão, da vibração, do estiramento, da temperatura, da dor. Uma coisa é sentido especial, sentido captado pelo crânio, pelos nossos anexos do crânio. Outra coisa é o sentido, a parte somestésica periférica. Quando eu falo em sentidos especiais, visão, audição, gustação, olfação, os mesmos são recebidos pelo lobo frontal. Ele faz essa primeira peneira, e ele acaba por identificar quais dessas informações atingem um tal limiar. Mas qual limiar? Um tal limiar emocional. Pode ser que eu cante uma música para você, Henrique. Dando a nossa unidade. Eu quero cantar. Eu estou cantando uma música para o Henrique. É uma música, por exemplo, uma música do, sei lá, uma coisa que você não goste. Não, uma coisa que você não goste. Fala uma coisa. Dominó. Dominó? O que tinha do dominó? Eu já venho pra gente lembrar o que tinha do dominó. Não é, a gente é do Restart pra cá, né? Dominó. Canta Restart então. Dominó, aí você não gosta. Aí, por exemplo, eu vou vir cantar Tião Carreiro. Não, você gosta, não sei. Guns, aí eu começo a cantar alguma coisa do Guns. Aí você gosta. Dependendo da informação que eu emito auditiva para você, se essa informação alcançar teu limiar emocional, isso vai ficar guardado no lobo frontal. Então, de maneira sensitiva, o lobo frontal ele começa a peneirar o sentimento que vale, ou isso, o sentimento não digo, mas esta aferência que vale como sentimento e a aferência que não vale como sentimento. Ele guarda. Por exemplo, vou dar outro exemplo, não precisa ser uma música, pode ser um cheiro, né, Flávio? Você lembra daquele perfume da sua primeira namorada, Flávio? Não lembra? Não lembro. Ele lembra do cheiro do conhaque, mas do perfume não. A moral da história, tem alguns cheiros que são mais o quê? Ficam na memória emotiva.
vem porque passou pelo lobo frontal e você acabou armazenando, e outros não, você acaba deletando. Então os lobos frontais, ei pessoal, vamos lá, os lobos frontais, de maneira sensitiva, tem esta função, a função de adequação emocional. Lembra da história do serial killer? Falei para vocês, né? Normalmente é aquela pessoa que quando teve, na infância, teve uma infância muito difícil, cheia de problemas psicossociais principalmente, foi abusada, foi maltratada, a mãe ou o pai ou um parente próximo, normalmente é assim que acontece, prevalentemente é assim, incidentemente é assim. Quanto mais traumático, mais guarda. Mas não só do ponto de vista daquilo que ela viveu, mas eu vou falar de um trauma físico agora. A mãe e o pai brigam com a criança e chacoalha a criança. No desenvolvimento, a velocidade, a progressão não é geométrica para a massa encefálica e para a calota craniana. A calota craniana, em momentos iniciais, cresce em uma velocidade muito maior do que a massa. Fica uma folga, então, da massa encefálica com a parte óssea. Você está ralhando, brigando com a criança, chacoalhando, o que vai acontecer? Normalmente você não faz assim, né? O que é mais fácil para você. Até para bater, você faz o que é mais fácil, não é? Você dá um tapa, você chacoalha. Vai chacoalhar dessa maneira, a massa encefálica bate à frente da calota e bate atrás. Vai alterar a parte emocional, a maneira com qual essa criança vai interpretar essas situações sensoriais, os sentidos especiais? Claro que sim. Vai bater o occipital? Claro que sim. Lembra, o occipital decodifica informação visual, cai naquela velha história. Não é que quem usa óculos é serial killer, mas a maioria dos que usam óculos, né? Então, de um ponto de vista sensitivo, veja, de um ponto de vista sensitivo, o que acontece? Eu tenho uma decodificação emocional. Mas professor, não é só sensitivo, é motor e associativo. De maneira motora, o lobo frontal, os lobos frontais que executam tarefa motora, sim, nos remete a lembrar daquela velha sigla, o MIP, tá? É um acrônimo o MIP. O MIP é um acrônimo para motivação, integração, programação e execução. O que significa isso? Isso é um resumê de quem? Da sua atividade motora voluntária. Quando você tem vontade de realizar uma tarefa motora, você usa o MIP. O que ocorre no lobo frontal com uma atividade motora? O que corresponde ao lobo frontal com uma atividade motora? Corresponde o M, tá? É a motivação, ou seja, a vontade de realizar alguma coisa. Nós, seres humanos, temos a capacidade de ser induzido para qualquer tipo de coisa, mas para ter vontade é difícil. Para ter um tipo de vontade é complicado. Então, se tem uma característica marcante do ser humano, é a vontade, é a capacidade de ter vontade de alguma coisa, ou de se sentir motivado por alguma coisa. Por isso que muita gente fala assim, eu vou naquela palestra motivacional. Não adianta, você vai escutar o cara falar 30 horas, se você não estiver motivado a aprender, ou prestar atenção, o cara vai falar 32, 36 horas, você não vai querer. Então a motivação vem de você, não vem, Flávio, tá? Você tem recursos para poder se aproximar da motivação, mas quem motiva é você, perceber a motivação. Bom, então a motivação é dada pelo lobo frontal. Eu quero pegar a caneta, lembra? Eu quero subir a escada, eu quero descer a escada. De um ponto de vista sensitivo, a parte emocional. De um ponto de vista motor, a motivação para uma atividade motora voluntária. Faltou quem? A parte associativa. Como é que o telencéfalo, e mais especificamente o lobo frontal, trabalha com a associação? Vamos trabalhar no MIP aqui com a associação. Para eu trabalhar o MIP, eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter integração, eu tenho que ter programação e execução. Ou seja, motivar uma tarefa motora, integrar uma tarefa motora, programar e depois executar na musculatura periférica que me compete. Só que eu tenho uma tarefa associativa para isso.
Ou seja, a informação do lobo frontal, ela tem que ir para algum lugar. Ela não faz nada sozinha. A informação de motivação não sai do lobo frontal e já vai para o músculo. Tem que fazer o quê? Uma associação. Tem que fazer uma associação. Então, se eu for realizar uma tarefa motora, eu saio de um incremento neural, de uma atividade eletroquímica neural da região anterior e passo essa informação eletroquímica para o giro pré-central. Por exemplo, se eu quiser realizar uma adequação motora, aonde eu tenho o meu I, o I da integração, eu levo informação de motivação para uma área integrativa. Eu quero pegar essa caneta com as mãos. Querer não é poder. Eu quero pegar. Querer tudo bem, mas para você pegar a caneta com a mão, você tem que saber que quer pegar a caneta com a mão e tem que levar essa informação para a área da mão. Isso é uma atividade associativa. Não tem como você querer pegar a caneta com a mão e a informação ir lá para a mão de maneira estereoceptiva, para a mão de fora. Não, tem que ir para a mão de dentro, para a área que representa com a mão. Isso é uma atividade associativa. Você faz uma associação com a ideia de querer pegar a caneta. Uma associação. Bom, então nós já temos aí uma atividade sensitiva para o lobo frontal, nós temos uma atividade motora de motivação e uma atividade também motora de integração, que não deixa de ser uma capacidade associativa desses neurônios. Sim ou não? Você não está compreendido? Tá? Porque eu não vou voltar mais nisso. A próxima aula de revisão vai ser só da região orofacial de novo. E talvez, se der tempo, das células gliais, astrócito fibroso, protoplasmático, oligodendrócito, fibrólico e tudo mais. Bom, lobo frontal, ok? Fechou? Próximo lobo. Ainda no telencéfalo. Ainda no telencéfalo, vamos ao próximo. Depois de frontal, eu tenho qual lobo? O parietal. Parietal, lembra da palavra? Parietal vem do primitivo parete, parieto. Então, o lobo parietal é esta massa lateral. Se o lobo frontal é a massa anterior da testa, o lobo parietal é a massa lateral, que configura qual região? Entre o temporal, entre o frontal e o occipital. É tudo que resta aqui no meio, é o parietal. Tem várias funções, o lobo parietal tem muitas. Mas já que nós estamos nessa área sensitiva e motora, ele tem uma ação específica para a condição sensitiva. Qual é a função principal para a condição sensitiva do lobo parietal? Então nós já sabemos onde fica o lobo parietal, onde ficam, aliás, bilateralmente. Sabemos que ele condensa significativamente uma ação sensitiva, mas não sei qual é. É uma ação sensitiva integrativa. Ele integra também. Integra informações não que descem agora, que são motoras, mas integram informações que sobem, aferentes. Lembra da história? O que desce é eferente, é motor. O que sobe é aferente, é sensitivo. Como é que ele integra? Ele interpreta aqui, ó, a área. Ele integra a área do teu corpo aí de fora. As sensações que ocorrem no seu corpo aí fora. Por exemplo, lembra da história? Eu venho dividir isso aqui. Essa informação sensitiva caminha pela inervação periférica, entra pelo corpo posterior da medula, faz sinapse no corpo anterior contralateral da medula, transpassa para o outro lado, sobe. Se for uma informação de dor, para o tálamo. Se for uma informação tátil, de pressão, de vibração, de estiramento, isso vai subir para a área do braço. Então, eu tenho uma representação somnestésica. Assim como eu tive uma representação motora, eu tenho também uma representação sensitiva, somnestésica. E esta representação, ela é equiparada aos tamanhos dos órgãos que eu tenho, das estruturas, ou ela é díspare? Ela é díspare, ela é diferente. Não há uma verossimilhança com relação ao tamanho das estruturas que são representadas. Lembra da história do homúnculo? É aquilo. Vamos lá, revisão. Eu tenho um homúnculo motor, que nós já vimos, mas como estamos falando de lobo parietal, nós temos também um homúnculo sensitivo. Muito bem.
Se eu falo de homúnculo sensitivo, eu tenho que representá-lo. Então vamos representar aquele bonequinho bonito. Opa, ficou sem braço desse lado. Falar em ficar sem braço, eu lembrei de uma história. Eu tive um professor na graduação, chamava Márcio, Inocentino Guarati. Ele não tinha o braço esquerdo. Perdeu lá numa máquina, não sei o que lá. E esse Márcio, todo mundo na história da universidade foi bicho de alguém, né? E a gente tinha um outro professor que era o Zé Geraldo, o Sapo. E aí o Sapo uma vez contou pra gente que ele era veterano do Márcio. E aí o Márcio chegou com o trote, né? Mas ninguém sabia que ele não tinha um braço, que sempre tinha. Então o cara com os dois, assim, né? Chegou assim, uma mão bacana, a outra era a manga colocada na calça. Aí chega o Sapo: ô bichão, para com isso aí, tira essa mão do bolso. Bateu uma manga. Você imagina a cara então, essas coisas acontecem. Ele ia jogar bola com a gente, veja, Henrique. E aí ia jogar bola, ia cobrar lateral, eu jogava com uma mão só, né? Ah, todo mundo parava. Eu falava: por quê? Não, reversão, pode fazer isso. Bom, vamos lá. Essas histórias aí. O que significa isso aqui? Significa a representação sensitiva de que eu tenho do corpo. Olha a diferença. Você tem esse tamanho de mão, esse tamanho de pé, esse tamanho de boca e cabeça? Não. Você tem esse tamanho de cotovelo comparado com o antebraço e mão? Lógico que não. Mas no sistema nervoso central, mais propriamente no giro pós-central, é esta a representação que você tem. Você tem áreas que são discrepantes com relação ao tamanho das áreas que você tem. Todas as áreas que você tem no homúnculo, mas elas são representadas por tamanhos diferentes, tá? Isso recai para a odontologia. Lembra daquela história? Você vai fazer um procedimento lá, coloca uma resina e tal, vai morder e vai para poder desgastar e tal. Aí o cara não é milímetro, o cara vai ficar com um tijolo na boca. Vai dar a sensação de tudo que fica na boca, a sensação é maior, né? Nas mãos, na boca, há uma representação maior sonestésica, não há? Muito bem. Então, se eu posso considerar uma função aí, para que vocês tenham na cabeça e levem para a vida de vocês, é a informação de que o lobo parietal, ele contempla uma interpretação sonestésica, sensitiva e integrativa. É a área da qual compreende o local das peças do nosso quebra-cabeças aqui de fora, tá? Então eu tenho a área da cabeça, da perninha, do bracinho, da bundinha, do pezinho, do pescocinho, do papá. E cada área dessa tem uma capacidade de integrar essa sensação. Ou vai integrar essa sensação de uma maneira mais específica e mais gritante, ou menos específica e menos gritante. Ou você vai ter uma maior sensibilidade ou uma menor sensibilidade. Ok? Ótimo. Depois do parietal, mas ainda no terencéfalo, vamos lá. Parietal, mas ainda no terencéfalo, no terencéfalo, mas ainda formando a parte lateral, eu tenho os lobos o quê? Temporais. O nome já disse que é na região da têmpora, ou das têmporas, nada de fonte. Fonte está lá na praça, jorrando água, né? Você tem têmpora, tá? Os lobos temporais, eles condicionam uma massa importantíssima para o quê? Uma massa importantíssima para a decodificação auditiva. Decodificação auditiva, o que não é papel simples, tá? Então, para decodificação auditiva, vocês bem lembram da história lá. Eu tenho o pavilhão auditivo. Eu tenho meio pavilhão auditivo. Eu tenho o pavilhão auditivo, vem uma onda senoidal ou sinusoidal, nem sempre simétrica, dependendo da frequência dessa onda. Essa onda mecânica, ela vai passar pela primeira barreira do ouvido, que é a membrana timpânica. Passou pelo tímpano, eu já começo o quê? A dar uma modulada,
começa a haver uma modulação desse sinal mecânico. Modulou esse sinal mecânico, modulou, ótimo, aquele som não vai ser tão gritante como se ele tivesse dissipado na atmosfera, tá? Eu tenho uma leve modulação timpânica, esta onda vai sendo atenuada e chega aonde? Em 3 ossículos, os 3 menores ossos do corpo humano: martelo, estribo e bigorna. Ótimo. Esses 3, de maneira vibracional, vão direcionar essa onda mecânica por uma estrutura chamada de cóclea. Cóclea em formato de caracol. Qual é a informação mais importante acerca da cóclea? A cóclea é a primeira estrutura inervada desse ouvido interno. É a primeira estrutura que recebe inervação. Que tipo de inervação ela recebe? Sensitiva ou motora? Vocês não lembram da tabelinha dos 12 pares de nervos cranianos? Alguns eram mistos, outros sensitivos e outros motores. Esse é sensitivo. Isso, leva informação sensitiva. Para onde? Para o lobo temporal. Ótimo. Qual é o problema? Você pode ter um problema na captação da informação, você pode ter um problema no nervo, ou seja, na transmissão da informação, ou no lobo, na recepção da informação, tá? Ou você não capta direito, ou você não transmite direito, ou você não recebe direito. Ou você tem uma lesão timpânica, ou você tem uma lesão na cóclea, ou você tem uma lesão no nervo, ou você tem uma lesão no lobo, ou alterações em alguma dessas estruturas, levando a surdez parcial, a surdez total. É a mesma coisa que ocorre para a informação visual. Ótimo. Agora, o ouvido interno, ele usa da prerrogativa só para audição? Não. Fazendo um parênteses, o ouvido interno não usa da prerrogativa só da audição. Eu tenho 3 canais semicirculares. São os 3 canais que ajudam na capacidade do equilíbrio. Mas quais são essas capacitâncias para equilíbrio? Visual, a do ouvido interno, que é a labiríntica, a cerebelar e a proprioceptiva. Veja, vocês lembram da história? Para eu ter o meu equilíbrio ok, coordenação motora e equilíbrio, primeiro, eu preciso ter o meu estímulo visual sendo captado de maneira excelente. Globo ocular captando luminosidade, interpretando na massa posterior. Eu preciso também da parte labiríntica funcionando, que é esta parte aí do ouvido interno. Eu preciso dos meus cerebelos funcionando, que são órgãos de equilíbrio da coordenação motora e da postura. E eu preciso da propriocepção. Lembra aquela história? Eu tenho corpúsculos proprioceptivos alojados na cápsula, ligamentos, tendões e músculos, que acabam por me dizer qual é a posição do meu corpo no espaço. Então todos estes são sistemas que ajudam no equilíbrio do indivíduo, na postura e na coordenação motora. Quando eu falo de equilíbrio para o ouvido interno, eu preciso entender os 3 canais semicirculares. É que o equilíbrio não se faz só aqui, se faz? Não, é tridimensional o equilíbrio. A compreensão é tridimensional. Então esses 3 canais semicirculares, eles não estão posicionados em um único plano, ou sagital, ou transversal, ou frontal. Eu tenho o quê? 3 posições diferentes para esses canais semicirculares. Suponhamos que aqui esteja a cóclea e aqui estejam os canais semicirculares. Eu realizo um movimento com a cabeça de flexão e extensão, de rotação direita-esquerda e inclinação direita-esquerda. Mas professor, o que leva a esta sensação? Primeiro, um grupo de células que ficam aqui, ó, nesta cóclea, chamadas de região ou células do utrículo. Eu acho que eu nem falei isso, né? Células ou conjunto de células do utrículo. Essas informações do utrículo são repassadas para as fibriças dentro dos canais semicirculares. Professor, significa que dentro dos canais semicirculares eu tenho como se fossem pelinhos? Isso, como se fossem pelinhos. Então vamos colocar uma superfície de um canal semicircular e aqui vários pelinhos. Esses pelinhos, eles vão estar sempre direcionados de maneira verticalizada, sempre para cima. Não importa se você tombe a cabeça ou incline a cabeça para a direita ou para a esquerda, ou faça flexão, ou extensão, ou rotação, esse pelinho sempre vai estar como? Para cima.
Por quê? Você tombou a cabeça para cá, o pelinho volta a te dar uma noção do que é o vertical. Deu para entender? Você flexionou o pelinho te dá uma noção. Tá? Como se fosse um navio. O navio não é descolado do casco? Claro que é. Senão um navio ia fazer isso aqui tudo junto. Né? Então porque você tem um gingado. Um goleiro. Então você tem sempre esse gingado. Inclinou para cá, fletiu, estendeu, rodou. Não interessa. O que interessa é que as vibriças vão estar sempre verticalizadas. Agora você imagina uma inflamação no ouvido interno. Nossa, uma infecção, uma inflamação. Moiou mesmo. E moiou mesmo. Por quê? Lembra de toda inflamação? O quadradinho da inflamação? A caixinha de acrílico da inflamação? Lembra ou não? Eu tenho um ambiente mais concentrado e menos concentrado. Para onde é que vai a água do menos concentrado? Para o mais concentrado. Quer dizer que alguma lesão, por exemplo, alguma lesão dessa mucosa, fiel cotonete, não sei, ou caiu água salobra. Não tem nada a ver com isso. Não, estamos falando de equilíbrio. Mas a pessoa que perde isso aí, pode nascer sem isso aí? Pode, sem dúvida. É o que nós chamamos de agenesia. É a falta daquele tecido. Não tem. Muito problemático. É uma agenesia. Agora imagina, você vai nadar, você tem